Acompanhe comigo a leitura. 2 Timóteo 3, a partir do verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as letras sagradas, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender da Tua palavra e queremos nos conformar àquilo que a Tua palavra ensina, porque o fiel, ele obedece ao que Cristo manda. Como obedeceremos nós, se nós não conhecermos a Tua palavra? Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que nós lemos aqui é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Enquanto ele escrevia esta carta, Paulo estava prestes a ser condenado à morte. Nós provavelmente estamos aqui diante do último documento paulino de que se tem notícia, que é a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo estava preso, prestes a ser condenado à morte, e ele já não esperava mais sair daquela situação conforme ele havia saído de outras, certo? Então ele, preocupado com a saúde espiritual de Timóteo, que estava passando por muitas dificuldades no seu ministério, de pessoas questionando a autenticidade do seu ministério e de pessoas questionando até mesmo o líder que havia cuidado de Timóteo, que era Paulo, porque Paulo estava numa situação extremamente complicada, preso. Por causa desta situação em que Timóteo estava e sabendo o peso da responsabilidade que Timóteo tinha diante de Deus, tendo sido ordenado pastor e um dos líderes mais importantes da história do cristianismo, e sabendo que logo ele já não poderia mais estar ali para guiar seu filho na fé, ele escreve esta epístola para encorajá-lo e para dar ao seu fiel aluno algumas instruções finais a respeito da vida com Deus e a respeito do ministério. E por 3 vezes nós vemos nesta carta Paulo iniciando uma fala com esta expressão que na Nova Almeida Atualizada está quanto a você, mas esse aqui eu sinceramente prefiro a expressão tu porém, que aparece na Almeida Revista e Atualizada. Tu porém, nós vemos 3 vezes essa expressão aparecendo na carta, no capítulo 3, o verso 10, no capítulo 3, o verso 14, aqui que é o texto de hoje, e no capítulo 4, no verso 5. E em todas ele está fazendo algum tipo de contraste entre a vida de Timóteo e a vida dos homens que andam longe das verdades de Deus. No capítulo 3 em particular, Paulo fala muito sobre as corrupções dos últimos dias, sobre como os homens eles se tornariam egoístas, se tornariam avarentos, arrogantes, não é mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí no versículo 10 do capítulo 3, Paulo diz: tu porém, meu filho, como se ele dissesse, você está fora dessa categoria, estas pessoas fazem assim, mas você não pode, porque você me seguiu, você se guiou pelo meu ensino, mesmo vendo as perseguições que esse ensino me trouxe. E aí no verso 12 desse capítulo ele encoraja Timóteo dizendo que todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa diante de Deus serão perseguidos. No versículo 13 nós vemos que o ensino de homens perversos só piora, só fica maior, só ganha mais poder. E enquanto ele piora, esses homens eles enganam a si mesmos e enganam os outros. E aí então Paulo chega no trecho que nós lemos hoje. Depois dele expor as maldades dos últimos dias, ele diz a Timóteo no verso 14: quanto a você, ou tu porém, permaneça naquilo que aprendeu. Então assim, o mundo está se corrompendo, Timóteo. As pessoas estão enlouquecendo, Timóteo. Filosofias mundanas, satânicas estão guiando os passos dos homens, mas Timóteo, você, meu filho, você não. Você não, Timóteo. Quanto a você, tu porém, permaneça. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não seja guiado por mais nada. Não siga o exemplo dessas pessoas, elas estão sendo enganadas. Tu porém, permaneça naquilo que você aprendeu.
ele segue o texto. Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as letras sagradas, que podem tornar o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vejam, os versículos 14 e 15 são instruções de Paulo a Timóteo sobre qual é o ensino que deve guiá-lo. Se ele não pode seguir as pessoas que estão agindo da maneira como foi comentado antes, o que é que ele deve seguir então? Qual é o contraponto? E os versículos 14 e 15 tratam disso. No verso 14, ele manda Timóteo se manter no ensino apostólico, no fundamento da igreja, que ele havia aprendido com um apóstolo, o apóstolo Paulo. E no verso 15 ele diz a Timóteo para se manter no ensino das sagradas letras, que ele havia aprendido com a sua mãe e com a sua avó. Então vejam, no primeiro mandamento ele diz, no primeiro versículo, versículo 14, ele diz: sabendo de quem aprendeste. Vejam, Timóteo ele foi teologicamente treinado aos pés do apóstolo Paulo. E ele diz: lembre-se de com quem você aprendeu aquilo que você aprendeu. Com um apóstolo, um homem levantado diretamente por Deus. Certa vez eu li que havia dois tipos de líderes numa igreja, não é? Havia aquele líder que foi levantado por homens, mas não foi levantado por Deus. Isso é falso. Aí há homens que são levantados por Deus e por homens. Esses são líderes comuns, pastores, são levantados por Deus e por homens. E existem líderes que são levantados diretamente por Deus, sem intervenção de homens. Esses são os apóstolos. Somente os 12 e Paulo, certo? Então, Timóteo, você aprendeu com um apóstolo. Lembre-se de quem você aprendeu. Com um homem que foi humilhado na estrada de Damasco e separado e ordenado pelo próprio Jesus Cristo, não por outro apóstolo ou por outro líder, mas pelo próprio Jesus Cristo, para pregar o evangelho aos não-judeus. E vejam, e que tem a mesma autoridade de todos aqueles 12 apóstolos que andaram com Jesus. E o que estes apóstolos ensinaram e virou material escrito, o ensino apostólico é o que nós temos hoje como autoridade na igreja e é o que formou o que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. Aquilo que Paulo ensinou a Timóteo em loco, ao vivo, depois virou um ensino que nós aprendemos no Novo Testamento. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: estes outros homens são guiados pelo ensino do mundo, eles enganam os outros, eles são enganados e esse ensino vai ficar cada vez pior. Mas Timóteo, você não. Lembre-se do que você aprendeu comigo, lembre-se de quem me ordenou, lembre-se do que eu vivi por causa desse ensino, das minhas cadeias, das minhas perseguições. Lembre-se de que eu fui expulso da sinagoga por causa deste ensino. Lembre-se de que eu fui humilhado por causa desse ensino, surrado por causa desse ensino, apedrejado por causa deste ensino, e eu estou preso esperando a minha cabeça ser cortada por causa deste ensino. Timóteo, meu filho, quem mais desses homens maus viveram o que eu vivi pelo Evangelho? Quem mais merece a sua atenção? Eu vivi, diz Paulo, e eu sei que a coroa da vida está guardada para mim, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Timóteo, não importa o que aconteça, permaneça naquilo que você aprendeu comigo, porque o que você aprendeu comigo é ensino apostólico, e se é ensino apostólico, vem do próprio Deus. Mas ainda, Paulo ordena no verso 15 que Timóteo permaneça também no que ele havia aprendido na infância, não só com Paulo. Ele diz o seguinte: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nesta parte no verso 15 ele está falando do quê? O que são as letras sagradas? Lembrem-se que Timóteo tinha uma mãe judia, e ele foi criado num contexto judaico pela sua mãe e pela sua avó, e desde menino Timóteo aprendeu sobre a lei judaica. Ou seja, quando Paulo fala para Timóteo se manter nas sagradas letras que ele havia aprendido na infância, ele está falando daquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Os ensinos judaicos, a Tanakh, a Bíblia de Gênesis até Malaquias que nós temos hoje. E Timóteo conhecia a Bíblia hebraica muito bem. E olha o que ele diz no final: essas letras sagradas que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo.
E aqui Paulo então está dizendo que o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, mesmo sem citar o nome de Jesus em nenhum momento, mesmo precedendo historicamente a vinda de Jesus, pode te levar à fé salvadora em Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento profetiza a vinda de Jesus Cristo. Os profetas falaram de Cristo. A lei cerimonial de Moisés aponta para a santidade e para a suficiência do sacrifício de Cristo. O tabernáculo representava a encarnação de Jesus Cristo. E esta foi uma das maiores brigas de Paulo durante o seu ministério. Os seus acusadores diziam: Paulo nega Moisés e os profetas. E Paulo rebatia: eu não nego Moisés e os profetas, eles falavam exatamente do que eu estou falando agora. Timóteo, meu filho, este livro que a sua mãe e a sua avó leram para você e usaram para te criar te mostram claramente a incapacidade do homem em ser santo como Deus é, em ser puro como Deus exige e em ser perfeito como Deus exige, conforme o próprio Jesus ordena em Mateus 5,48: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você aprendeu tudo isso no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica que você aprendeu com a sua mãe e sua avó. Isso para o homem é impossível. É impossível para o homem se achegar a Deus. Impossível. Se você se tornasse perfeito neste minuto, você ainda teria uma vida pregressa de pecado que te colocaria no inferno. Ou seja, o homem precisa de algo externo a ele, conforme você, Timóteo, aprendeu que o homem precisa de algo externo a ele para tirá-lo do inferno, porque ele por ele mesmo não pode fazê-lo. Ele precisa ser salvo. E o ensino apostólico ensina didaticamente onde está essa salvação, em Jesus Cristo. Então, Timóteo, pegue o ensino das letras sagradas, o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Junte isso com o ensino apostólico que você aprendeu comigo, Timóteo, que nós hoje chamamos de Novo Testamento. Junte essas duas coisas e permaneça nelas. Não se esqueça, não se desvie, não se afaste. Vejam que Paulo une as duas coisas: o ensino apostólico, que é a Bíblia hebraica. Não, o ensino apostólico e a Bíblia hebraica. E ele coloca essas duas coisas no mesmo pacote. E nós sabemos o nome desse pacote hoje em dia, que ele está muito bem organizado, não é? Bíblia Sagrada. Tanto é que em seguida ele diz o seguinte para Timóteo no verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. É assim que ele começa o verso 16. Se você é uma pessoa que marque esse pequeno trecho e, se possível, anota as 4 coisas que eu vou pontuar a respeito desta verdade aqui, de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiramente, o que significa dizer que toda a Escritura é inspirada? Primeiro, falando em relação ao conteúdo da Escritura. Por mais que nesta época o Novo Testamento não estivesse todo montadinho como nós o conhecemos hoje, e é claro então que Paulo, quando diz toda a Escritura, a Bíblia não estava toda completa e formada ainda com o Novo Testamento. Então é claro que ele não está se referindo a toda a Escritura como nós conhecemos agora. Mas uma vez que ele autentica a fala dele e coloca a fala dele no mesmo nível da Escritura, e uma vez que, por exemplo, nós lemos em 2 de Pedro, no capítulo 3 e o verso 16, Pedro colocando os ensinos do apóstolo Paulo no mesmo nível da Escritura, nós entendemos que todo o conteúdo da Escritura, não só o Antigo Testamento como o Novo, que é o ensino apostólico, é todo inspirado por Deus. Todo o conteúdo da Escritura de que Paulo fala aqui, na época dele, ele não tinha a noção de Novo Testamento, mas ele tinha a noção de ensino apostólico. Então nós temos hoje o ensino apostólico escritinho, então junta Antigo Testamento e Novo, e chega à seguinte conclusão: todo o conteúdo deste livro é inspirado por Deus. Mas ainda, a questão da totalidade da Escritura. Paulo, ele não diz, percebam, ele não diz que parte da Escritura é inspirada, ele diz que toda a Escritura é inspirada. Durante a Reforma Protestante, a doutrina que nós reformados conhecemos tão bem como sola Scriptura, ou somente a Escritura, é a nossa regra de fé e prática, esta noção levou a
todas as outras doutrinas que foram estabelecidas ali durante a Reforma. Levou à ruptura com a Igreja Católica e à formação do movimento que colocaria a Bíblia no centro. Tudo por causa da doutrina do sola scriptura, somente a Escritura. Mas existe ainda uma outra doutrina que tem a ver com essa, e que é essencial para o meio reformado, e de que nós não falamos muito, que é uma doutrina chamada de tota scriptura. Ou seja, não só a Escritura é a única regra de fé e prática da igreja, mas toda ela, corretamente aplicada e interpretada, é regra de fé e prática da igreja. E aí, irmãos, nós estamos falando de cada narrativa, estamos falando de cada poema, cada profecia, de cada salmo, de cada provérbio, de cada lamentação de Jeremias, cada evangelho, cada parábola, cada ato de apóstolos, cada genealogia é inspirada por Deus e útil para o ensino. A genealogia de Sete, filho de Adão, em Gênesis capítulo 5, tem mais a te ensinar sobre Deus do que qualquer livro de autoajuda. Isso não é brincadeira, cada vírgula desse livro é inspirada por Deus. Vejam que Deus diz para o profeta Jeremias, em Jeremias 1:9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mais um comentário a respeito de toda a Escritura ser inspirada. Terceiro ponto aqui, né? O primeiro ponto era a questão de que o conteúdo da Escritura é o conteúdo completo, Antigo e Novo Testamento. Segundo, a questão da totalidade da Escritura, que nós falamos agora, ser inspirada por Deus e útil para o ensino. Terceiro ponto, vamos falar sobre, então, a origem da Escritura. E a palavra que é usada para traduzir inspirada, aqui no grego original, é uma palavra muito interessante. É uma palavra que aparece uma vez no Novo Testamento somente. É a palavra theopneustos. Theopneustos, que é formada, por sua vez, por duas palavras. A palavra theo, que significa Deus, teologia, né, no estudo de Deus. E a palavra pneustos, que tem a ver com sopro, com vento, que inclusive gerou a palavra pneumonia. O que Paulo quer dizer quando ele diz que a Escritura é inspirada aqui, é que a Escritura, este livro, ele foi soprado por Deus, certo? E aí algumas pessoas tentam desmoralizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens. E aí, quando a gente ouve uma coisa como essa, a gente tem que ficar, ainda bem, né? Deus usou homens, né? E não, sei lá, avestruzes para escrever a Bíblia para a gente, porque senão ninguém entenderia. Sim, é claro que ela foi escrita por homens, mas eles foram somente instrumentos, canetas na mão do Deus vivo. Em última análise, toda a Bíblia foi escrita por Deus. E isso, se você pensa muito nisso, você fica até meio... dá até um tilt. Você pega um livro na mão e fala assim: este livro foi escrito pelo Deus Criador dos céus e da terra. Se não, como é que a gente explica? A Bíblia foi escrita ao longo de um período de 2000 anos, em tempos de guerra, em tempos de paz, por reis, por médicos, cobradores de impostos, fazendeiros, pescadores, cantores, pastores. E mesmo tendo sido escrita ao longo de um tempo tão longo, e por autores tão diferentes, ela é uma biblioteca tão perfeitamente coesa, que nós não temos como chegar à conclusão que não havia algo por trás montando esse livro. Como este livro poderia ter sido produzido por um público tão diverso, durante um período tão longo, e não se contradizer em um só momento? E aí, para os neo-ateus de internet que leram Sapiens, não é? E acham que sabem tudo sobre Bíblia, todas as ditas contradições da Bíblia que os filósofos ateus colocam na internet, todas elas já foram respondidas, tá? É só procurar. É só procurar que você acha a resposta. Não há uma contradição neste livro. Parece um milagre, não é? É um milagre. É um milagre do sopro de Deus. E um quarto ponto a respeito da Escritura ser inspirada é a questão do poder da Escritura. Porque se nós assumimos que isso aqui é palavra de Deus, nós temos que assumir que esta palavra de Deus tem poder. E irmãos, quando Deus fala, as pessoas não somente ouvem, não só as pessoas ouvem, mas coisas acontecem.
Em Gênesis 1, Deus fala e o planeta em que você e eu habitamos toma forma. Jesus falou e cegos viram, surdos ouviram, leprosos foram curados, mortos ressuscitaram. Irmãos, o livro que vocês estão segurando, esse livro ele tem poder. Esse livro contém a palavra que não volta vazia, a palavra que é como uma espada de 2 gumes que tem o poder de separar alma e espírito. Vamos comigo até a Alemanha, século XVI. Um monge chamado Martinho Lutero, tentando ser salvo pelos próprios méritos, um dia lê no livro de Romanos que o justo viverá pela fé. E por ter lido e entendido este verso, inicia-se a maior reforma religiosa da história. Agora vamos comigo até a Inglaterra, no século XIX. Certo dia, para testar a acústica de um salão onde ele iria pregar, um pregador chamado Charles Spurgeon vai até o local que ele pregaria ali no dia seguinte, para testar a acústica da sala. E aí ele fala em alta voz para testar João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do outro lado da sala, um faxineiro que trabalhava ali cai de joelhos e se arrepende dos seus pecados. Irmãos, quando Deus fala, coisas acontecem. O pastor americano Steve Lawson diz que se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Você estará ouvindo a voz de Deus. Tudo isso e muito mais está contido neste pequeno comentário de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em 1778, um filósofo francês chamado Voltaire, que era um grande crítico do cristianismo, ele disse o seguinte: olha, a tecnologia está crescendo de uma maneira, Revolução Francesa, a ascensão do iluminismo, tudo isso está crescendo de uma maneira que num espaço de 100 anos, disse Voltaire, com o desenvolvimento das ciências, não haverá nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras, vitrines e amostras de museus, para ser investigada por algum curioso em antiguidades. Disse Voltaire em 1778. Bom, quando Voltaire morreu, a casa onde ele morava, onde ele havia escrito essa afronta contra a palavra de Deus, foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E a casa dele se transformou num enorme depósito de distribuição de centenas e centenas de Bíblias, até hoje. Voltaire disse que a Bíblia cairia em desuso. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Este é o livro que você tem nas mãos. Vamos ao final do verso 16. Vamos ao verso 16, perdão, finalzinho dele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aí nós vemos aqui um ciclo muito bonito que o apóstolo Paulo descreve sobre como a palavra é usada na vida de uma pessoa. E ele diz que a palavra faz 4 coisas. Ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela educa, correto? E aí a primeira coisa que Paulo fala sobre a palavra aqui é que a palavra é útil para o ensino, não é? Didasko é a palavra grega. Ele está falando aqui sobre ensino mesmo de doutrina, de verdades, informações a respeito de Deus. Não de maneira legalista, não é? Tipo, faça isso e você será salvo, faça aquilo e você não será salvo. Não é disso que ele está falando, mas ele está falando sobre o aspecto da Bíblia que funciona assim como um manual de instruções, informações que te guiam para que você possa viver de maneira que agrada a Deus, não é? Existe sim na Bíblia, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E se você é um cristão interessado em viver como Cristo viveu e ser santificado pelo Espírito, você não pode de maneira nenhuma deixar esse livro de fora da sua rotina. Porque este é o livro que te ensina a viver da maneira como Deus te ordena a viver. Se você não faz proveito do fato de que toda a Escritura é útil para o ensino e não aprende a viver conforme esse livro ensina, você vai aprender com alguém. E o mundo é um excelente professor. Satanás é extremamente didático. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que ele era melhor do que Deus. Que didática! Imagina os argumentos. E veja, para aprender o que Deus ensina, você precisa da Bíblia.
Mas para aprender o que Satanás e o mundo ensinam, você só precisa viver ao léu. Por causa da sua carne, você está indo exatamente na direção que Satanás e o mundo querem, não é? Então, fique parado, não faça nada. Não leia a Bíblia, não venha para a igreja, não ore, não faça seus cultos domésticos em casa. E você está, sem perceber, sendo ensinado a viver exatamente como Satanás quer que você viva. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o contrário de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, segundo o salmista, é andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Não existe meio termo, não existe meio termo. Se a Bíblia não guia a sua vida, o mundo guia. Você não é um ente independente que vive sem influência. Ou Deus te guia, ou Satanás te guia. Se não veja os contrastes dos ensinos do mundo com os ensinos da Bíblia. O mundo diz que você não precisa de igreja para se relacionar com Deus. A Bíblia diz em Hebreus: não deixem de congregar, como é o hábito de muitos. O mundo diz: a vida é curta, aproveita o máximo, faça o que você quiser, porque a vida é curta, ela vai acabar, você vai se arrepender de não ter vivido os prazeres dessa vida. Mas Lucas 16 diz que você vai viver para sempre, não é? O ponto é onde? O mundo diz: namore bastante, conheça muitas pessoas, conheça o seu corpo, explore, tenha experiências. Hebreus 13:4 manda claramente que vocês sejam e nós sejamos castos. O mundo diz: seja feliz, custe ao que custar. A Bíblia diz, Mateus 5:11, seja fiel, custe o que custar. O mundo diz: homens e mulheres, de igual modo, não diz com essas palavras, mas diz implicitamente: mostrem os seus corpos, sejam sensuais. Número de peças de roupa é inversamente proporcional ao número de likes, não é? Então sejam sensuais e mostrem seus corpos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:9, seja modesto. O mundo diz: se você precisar trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, trabalha, né? Fazer o que precisa. A Bíblia diz em Êxodo o quê? 4º mandamento: nós não seguimos do mesmo jeito, mas o princípio se mantém. Lembre-se do dia do Senhor e tenha um dia reservado para adoração ao Senhor. O mundo diz: filhos para quê? O mundo está muito difícil, o mundo está muito ruim e filho está gasto. Planeja bastante, você ainda é muito jovem, e se engravidar, mate o bebê no ventre. A Bíblia diz em Gênesis: cresçam e multipliquem. Nunca vi nenhuma ordem revogando esse mandamento, nenhuma. E diz em Salmos que os filhos são herança do Senhor, e que não o dinheiro nem o planejamento, mas o Senhor edifica a casa dos seus enquanto eles dormem. O mundo diz: ame a si mesmo acima de tudo. A Bíblia diz: ame a Deus acima de tudo. O mundo diz: você em primeiro lugar, depois o outro. A Bíblia diz: ame ao próximo da mesma maneira como você ama a si mesmo. O mundo diz: mulheres, preparem-se para não depender de homens. Estuda bastante para não depender de homem. A Bíblia diz: mulheres, encontrem um marido piedoso, fiel a Deus, e seja submissa a Ele no Senhor. O mundo diz: homem, aproveita, tem que ser pegador mesmo, tá? É da natureza, né? Não tem como controlar. A Bíblia diz em 1 Timóteo e em Efésios: homens, fujam das paixões da mocidade, se casem logo, vão para casa e amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O mundo diz: seja próspero. A Bíblia diz: tome a sua cruz e siga-me. O mundo diz: Jesus foi um grande líder, um grande mestre, existiram muitos. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, vocês percebem que os ensinos do mundo, eles não são um pouco diferentes daquilo que a Bíblia ensina. Eles são diametralmente opostos. Tudo que o mundo ensina que não passa pelo crivo da palavra é diametralmente oposto ao que a Bíblia ensina. E qualquer coisa que o mundo diga que seja uma verdade bíblica, você pode acreditar que é parte da tradição cristã que produziu a cosmovisão do Ocidente,
E por acaso, respingos da nossa tradição cristã que formou o Ocidente chegou na gente. Mas tudo que o mundo ensina, sem passar pelo crivo da Bíblia, tudo é diametralmente oposto, não é um pouco diferente. Não é chega no mesmo lugar por outro caminho, é oposto, está indo para o outro lado. É por isso que conversão significa conversão, né? Sair da direção que você estava e entrar em outra. Irmãos, por isso a palavra é útil para o ensino. Se nós não mergulharmos neste livro para aprender, se nós não absorvermos o ensino deste livro, o que é que está moldando o nosso ser, nosso caráter? O que é que nós estamos nos tornando? O número de evangélicos no Brasil, evangélicos professos, não é? Cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos. Mas a pobreza não diminui, o número de abortos não diminui, divórcios não diminui, o número de assassinatos não cai. Por que será? Será que esse crescimento é centrado na palavra? Porque todas as vezes que houve grandes avivamentos na história, a palavra sempre esteve no centro. Se a Bíblia não guia a nossa vida, qual é a nossa diferença para o mundo? Mesmo que nós estejamos todo domingo na igreja. Hoje, o termo puritano, ele virou um termo até meio que de xingamento, né? Ele era também na época que surgiram os puritanos, né? O pessoal fala puritano hoje, o nome puritano é usado de forma pejorativa. Fulano é muito puritano, é usado para falar de gente que é muito certinha, não é? Mas os puritanos, eles elevaram esta afirmação de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino às últimas consequências. Eles eram tão imersos na palavra que você via um puritano chegando e você falava, ih, puritano. Pela maneira como andava, pela maneira como se vestia, como falava. Os puritanos disciplinavam membros da igreja que não faziam culto doméstico nas suas casas. Pode fazer? Dos puritanos vieram as nossas confissões de fé históricas, de Westminster, a nossa Batista de 1689. Aí hoje é xingamento, até crente usa puritano como, é muito puritano. Não gostei. Aí você olha para os evangélicos, né, que usam esse termo de forma pejorativa, roupa igual do mundo, foto no Instagram igualzinho do pessoal do mundo, mulheres ditas cristãs apoiando o aborto e não se vestindo, homens ditos cristãos não se casam porque não querem ficar presos a uma mulher só, pais ditos cristãos não usam a Bíblia para criar seus filhos, criam eles só para serem bem-sucedidos, aí o filho se desvia e fica, ó céus, onde foi que eu errei? E filhos ditos cristãos falam com os pais como se fossem coleguinhas de escola. Não existe diferença mais entre os evangélicos e as pessoas do mundo, nenhuma. Você não consegue olhar e falar, evangélico, não evangélico, não existe mais diferença. E Jesus nos mandou ser separados, é isso que significa a palavra santo. Separados, diferentes, para que brilhasse a nossa luz diante dos homens e eles glorificassem o nosso Pai que está nos céus. E quando Jesus ora em João 17 pedindo pela nossa santidade, ele diz primeiro, eu não rogo para que você tire eles do mundo, Jesus orando ao Pai sobre nós, não rogo para que você tire eles do mundo, Pai, mas para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou, diz Jesus. Então Jesus faz um pedido ao Pai, santifica-os ou separa-os, santifica-os na verdade, ou seja, use a tua verdade para torná-los santos. E já que hoje em dia a verdade é relativa, né? Cada um tem a sua, o que é verdade para você, não é verdade para mim, aquela baboseira toda relativista da nossa época. Ainda bem que Jesus foi muito específico nesse texto, para a gente saber do que ele está falando. Quando ele diz santifica-os na verdade, ele é bem claro, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a única maneira de nós sermos santificados, diferenciados do mundo, é se este livro fizer parte da nossa dieta espiritual dia após dia, semana após semana, e de pouquinho em pouquinho Jesus vai nos transformando através dos ensinos deste livro. Toda a escritura é útil para o ensino. E que ela nos ensine todos os dias. Mas ainda, a escritura diz que, o texto diz que toda a escritura é útil para a repreensão. E repreensão é a chamada de atenção, não é? Diante do pecado. Só que repreensão não pode jamais, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente fala que a disciplina bíblica nas igrejas ela morreu.
não se disciplina mais membros. Isso é verdade. Mas mesmo as igrejas que estão dispostas a disciplinar seus membros, que voluntariamente vivem em pecado, mesmo estas igrejas parecem que estão usando métodos da própria cabeça, e não a escritura para fazer. Porque repreensão de pecado não é apontar o dedo. E repreensão de pecado não é fazer julgamentos sem fundamento. É simplesmente zelar, conforme nós aprendemos em Mateus 18, zelar pelo bem-estar do seu irmão e pelo bem-estar da comunidade. E Jesus nos dá 3 passos para essa repreensão muito claras em Mateus 18. Seu irmão está em pecado? Fala com ele. Se ele não se arrepender, chama mais 2 ou 3. Se ele não se arrepender, leva para a igreja. E se ele não se arrepender depois da igreja inteira ter chamado ele ao arrependimento, corta, porque aí ele vai um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então tem os passos para repreender certinho na palavra de Deus. E 1 Coríntios 5 ensina a gente que se o pecado for escandaloso a ponto de até o mundo olhar e falar, rapaz, pecado, hein? Não é? Aí a gente nem passa por esse processo, a gente já corta direto. E aí, a gente aprende então nesses passos que o homem, as pessoas da igreja, elas vão pecar, elas vão cair. E Jesus dá instruções sobre o que fazer com elas quando elas caem. Ele vai errar por sair do ensino da Escritura, você traz de volta, esse é o objetivo do processo. E é nesse sentido que esse texto fala de repreensão. Então você não pode confrontar o seu pecado nem com as suas ideias e nem com conselhos de coaching. Pecado se combate com capítulo e versículo. E não para por aí, não é? Passando a parte da repreensão, o texto diz que a Escritura é útil para a correção. Percebam que tem uma lógica. Ensino, a pessoa se desviou do ensino, ela tem que ser repreendida. Uma vez repreendida, ela é corrigida, ou colocada de volta no caminho. E é isso que significa correção. Vejam como a Bíblia é incrível. Sabia que todas as cartas escritas pelos apóstolos e também o autor de Hebreus, todas foram escritas para repreensão e correção? Todas elas. Tinha algum problema, alguma falha em conformar-se ao que Cristo ensinou, os apóstolos escreveram para colocar as pessoas de volta no caminho. E este é o livro que nós temos aqui, nas nossas mãos. Leiam o Novo Testamento com cuidado, vocês vão ver que ele trata de assuntos que a gente nem imaginava que ele trataria. A Bíblia trata sobre absolutamente tudo. Você consegue encontrar material para repreensão e correção na Bíblia a respeito de família, a respeito de oração, vida de igreja, finanças, negócios, depressão, paternidade, maternidade, educação de filhos, questões jurídicas, intrigas entre irmãos, estudos, trabalho, organização de rotina, gestão de tempo. Todos os assuntos que vocês imaginarem são direta ou indiretamente tratados neste livro. Houve um problema de desviar-se do caminho no que diz respeito a finanças? A Bíblia é útil para repreensão e correção. Casamento, a mesma coisa. Finanças ou trabalho, vida profissional, a mesma coisa. Você não precisa de coach, você só precisa da palavra. E de pessoas capacitadas para te ajudarem a entender aquilo que a Bíblia diz, como a própria palavra de Deus levanta. Como Paulo diz aos Efésios, que Deus, para isso, levantou alguns para mestres, para ensinarem. E é por isso que é tão importante, irmãos, e por isso o impulso para começar o nosso grupo de estudos que acabou desaguando nesta igreja aqui. Por isso é tão importante estar numa igreja em que você entre sabendo um tanto de Bíblia e saia sabendo mais. Por isso é tão importante estar debaixo do pastoreio de pessoas que não só te dão conselhos da cabeça deles, mas que te ensinam a Bíblia. É isso que as igrejas precisam. Não é de parede preta, nem de louvor com mais guitarra para emocionar as pessoas. As igrejas precisam de Bíblia. E você vai nas igrejas, você entra de um jeito, você sai vazio. Quando não sai cheio de porcaria, né? Às vezes vazio era melhor. Então a palavra, em primeiro lugar, ela ensina. Aí se a pessoa se desvia do ensino, a palavra repreende. Aí se a pessoa, uma vez repreendida, ela é corrigida. E aí vem a melhor parte, ela te educa na justiça. Educação na justiça, esse termo aqui significa algo como treino, como prática, como te colocar ali numa quadra para você praticar a fazer o correto. Então ela não só te tira do caminho errado, ela te põe no caminho certo e te treina para continuar andando no caminho certo. E para quê?
Por que é que a palavra exerce todo esse poder transformador na nossa vida, na minha vida e na sua? Verso 17: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E aí uma coisa que é bom que fique claro aqui, Paulo não está falando aqui de obras que te salvam, de maneira nenhuma. Quem te salva é Cristo. Você pode passar a vida inteira fazendo caridade e você não está salvo, porque as nossas melhores justiças são como o trapo da imundícia diante de Deus. Se a sua vida não passa pelo crivo de Cristo, você está no inferno fazendo caridade. A sua caridade é como o trapo da imundícia diante de Deus. Mas a boa obra de que Paulo está falando aqui é de obras, conforme ele fala num texto que está em 2 Tessalonicenses 1, verso 11, ele fala assim: por isso nós também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O que são essas obras de fé? São obras que são geradas a partir da fé que nós temos em Jesus. São obras que surgem, que são feitas pelo crente a partir do momento que ele está na fé, ele crê em Jesus. A palavra de Deus pega esta pessoa que está na fé, que crê em Jesus, e faz com que ela pratique boas obras, que ela faça uma caridade que agrada ao Senhor. O que está totalmente em conformidade com aquilo que Jesus orou, não é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única maneira de ser transformado, purificado, santificado e, portanto, habilitado para boas obras, as boas obras para as quais Deus preparou para nós desde antes de nós nascermos, a única maneira é tendo um relacionamento com este livro. Pedro fala em 1 de Pedro capítulo 2, versos 1 e 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Ou seja, chega de meninice espiritual. Chega dessa geração que fala que é crente e não conhece nada de Bíblia, que se deixa levar por todo o vento de doutrina, que assiste o Evangelho Coach, que assiste próxima vez que eu receber alguém me mandando vídeo do Thiago Brunet falando: ó, pastor, que bênção essa pregação, você vê o quanto as pessoas estão sem discernimento para ver o que presta e o que não presta, o que é da fé, o que não. As pessoas não têm discernimento. Falou bonito, elas acreditam. É impressionante. Chega de meninice espiritual, chega de alimento ruim, sabe? Chegou a hora, como diz Pedro, de nós desejarmos alimento espiritual puro. Irmãos, pessoas foram para a fogueira por cometerem o crime de traduzir este livro para as línguas que você tem hoje, para nós deixarmos ele na nossa gaveta e tirarmos a poeira um pouquinho deles para trazer para a igreja no domingo. Charles Spurgeon dizia que a Bíblia de algumas pessoas tem tanto pó que dá para você escrever com o dedo, condenado. Irmãos, deixem que a palavra de Deus penetre no coração de vocês e te mostre o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é santo e o quanto a obra de salvação dele é maravilhosa, é perfeita. Deixem que as regras ajustem vocês, deixem que as narrativas emocionem vocês, deixem que os poemas e os cânticos coloquem vocês de joelhos, deixem que as promessas te encorajem. Conheçam este livro, apaixonem-se por este livro, leiam este livro todos os dias, E aqui, irmãos, para fechar, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, Deus é tão zeloso da sua palavra, que quando Jesus foi tentado no deserto, o que foi que ele usou para combater a tentação? A palavra. 3 textos da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Quem somos nós? A gente vai vencer a tentação como? Na nossa boa vontade? Só liga para mim: pastor, ora por mim que eu estou na tentação, pastor. Vou cair. Eu falei: já leu a Bíblia? Mais um comentário. Irmãos, assumam um compromisso de lerem a Bíblia todos os dias. Façam o cálculo que for, um capítulo por dia. Eu tenho um pouco de resistência com esses métodos de leitura bíblica inteira em um ano. Eu tenho um pouco de resistência com isso, porque eu acho que é um peso muito grande de rotina que você coloca sobre uma pessoa que nunca lê. A pessoa nunca lê. Para ler a Bíblia inteira em um ano, você tem que ler 4 capítulos por dia, todos os dias, sábado, domingo, feriado. Não estou falando que não é para ler todos esses dias, é para ler.
Mas não coloca esse compromisso de acabar, não. Começa a ler. Pega um capítulo por dia, escolha um livro. Eu normalmente aconselho, ou começa de Gênesis e vai até o fim, até Apocalipse, até o fim, no tempo que der, mesmo que demore uns 2 anos. Ou então começa no Novo Testamento, pega o Evangelho fácil, o Evangelho de Marcos, mas começa a ler e não pare. Dúvidas surgirão, claro que surgirão, não pare porque a dúvida surgiu. Rabisca, anota no caderno, pergunta para o pastor, ou então pergunte para alguém na igreja que saiba. Enquanto você lê, leia em espírito de oração, pedindo para que o Senhor vá fazendo transformações na sua vida conforme você lê, e revelando os seus pecados, e te trazendo o ímpeto de adorá-lo. Se você é casado, tem filhos, separe também, além do seu momento individual de ler a Bíblia, principalmente maridos, vocês vão prestar conta das suas esposas no juízo, não só da sua vida. E eu estou falando isso para mim também. A responsabilidade do lar de ensinar a Bíblia para a família é do marido. E o marido tem que ter a iniciativa de se levantar, pegar a Bíblia e sentar com a família para ler a palavra. Todos os dias. Não tenho tempo. O John Piper fala que o Facebook existe para ninguém poder chegar no céu falando para Deus que não leu a Bíblia por falta de tempo. Faça isso aos pouquinhos, sabe? A Bíblia tem 1189 capítulos. 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo. Se você ler um capítulo por dia em 3 anos, você acaba a Bíblia inteira. Não existe motivo para todo crente não ler, pelo menos, algumas vezes a Bíblia inteira durante a vida. Não tem motivo, não tem desculpa. Você lê muito mais do que o volume de palavras que aparecem na Bíblia durante a sua vida. Muito mais. Você só não para ler ela. Faça aos pouquinhos. Dá para ler o Novo Testamento 2 vezes no ano, o Antigo Testamento um pouco mais, porque é um pouco mais, exige um pouco mais de compreensão, mas leia. Outra dica, encontre uma Bíblia para você que seja de uma versão mais palatável. Hoje em dia não existe mais esse negócio de eu não ler a Bíblia porque é difícil. Busque uma NVI, uma Nova Versão Internacional, ou uma NVT para leitura em casa, né, Nova Versão Transformadora. São textos simples de entender, que não ferem a doutrina na tradução, ou mesmo a versão que nós usamos na igreja, que é a Nova Almeida atualizada. São textos fáceis de entender. E use todos os recursos que nós temos hoje, Bíblia em áudio, Bíblia de estudo, pregações reformadas aos montes na internet para te explicar o que aquele texto diz. Irmãos, o mundo é um professor extremamente aplicado. Satanás é um professor muito aplicado. Os ímpios estão aprendendo a viver segundo os princípios deste mundo, mas o Senhor olha para nós e diz: tu, porém, permaneça naquilo que você está aprendendo. E que no nosso coração exploda o que está escrito no Salmo 119, dos versos 10 a 12. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Vamos orar?